Olá, eu sou o André e eu trabalho com testes de proficiência, análise de dados, também com a construção de algoritmos para cálculo de proficiência, esse tipo de coisa. E eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, né, um resumo, de uma forma resumida, como fazer a leitura desse relatório que a gente tem gerado para avaliação de proficiência. Aqui eu estou com um relatório para dados fictícios, né? Esses nomes não são reais, nomes de alunos foram gerados artificialmente, assim como o município. Mas só para dar um exemplo aqui, seria uma segunda série é, de uma escola municipal, um exame de matemática. Então aqui você tem o nome dos alunos, nessa primeira folha você já tem a visão geral do que aconteceu nesse exame, né? As alternativas marcadas por cada aluno nesse teste de 20 itens. O gabarito está logo aqui em cima. E aí você vê marcado, destacado na cor azul, os acertos. Tá? Tem alunos que eventualmente faltaram no dia ou já estão desligados da escola, embora o nome ainda apareça na lista, né? Vão ficar em branco. E aqui você tem então, nas totalizações aqui, o total de acertos feito pelo aluno, o percentual de acertos, a proficiência calculada pela teoria da resposta ao item, né? Essa teoria da resposta ao item é a mesma usada pelo INEP para SAEB e testes do tipo. E o nível de proficiência aqui pela régua do SAEB, né? Uma vez que foi feita a calibração nesses testes, a gente faz uma calibração. Então veja que alguns alunos ficaram no nível básico, alguns proficientes para essa turma, e um aqui ficou abaixo do básico, esse que acertou somente 25% da prova. Tá? Já vou falar mais aqui sobre o critério desses níveis de proficiência. E aqui tem ainda um resumo, né? Proficiência média da turma, o desvio, o desvio padrão dessas medidas, né? 37 pontos, o que dá ali 4,7% do valor, ou seja, essa turma tem uma dispersão de medida de proficiência de quase 5%. Tá? São 7 alunos proficientes, 9 no básico e 1 abaixo do básico. Na segunda folha, ainda referente ao mesmo teste de matemática, a gente tem aqui um resumo sobre o desempenho dos alunos relativo a cada item, a cada questão. Então você tem aqui os 20 itens, o descritor que foi aplicado a cada um deles, o gabarito, e o percentual de marcações em cada alternativa. É um teste de fundamental, então você tem só A, B, C, D. Então veja qual é a análise interessante de ser feita aqui. Você examinar para cada item qual foi a alternativa mais marcada. Né? Por exemplo, o primeiro item aqui, 82% dos alunos marcaram a alternativa C, que é a correta. Tá? Já na questão, por exemplo, deixa eu pegar uma questão aqui, na questão 8, olha aqui a questão 8, o gabarito é a alternativa C, mas apenas 31% dos alunos marcaram a alternativa C, 56% marcaram a D, então aqui seria uma análise importante para o professor verificar por que os alunos foram na alternativa D, muitos alunos, né, mais da metade da sala, e fazer essa análise em toda o teste aplicado. Na terceira folha, na terceira página, a gente tem aqui um gráfico de desempenho da turma por item. De novo aqui a avaliação dos itens. Tá? Então veja, são os 20 itens colocados aqui nesse gráfico, destacados pelo descritor que ele avalia. Tá? E quando essa barra está acima da média da turma, média de acertos da turma, né? Aqui no caso a turma foi praticamente 60% aí de acertos da média, essa linha amarela. Os que estão acima dessa linha amarela ficam em azul e os que estão abaixo ficam em vermelho. E aí dá para ver mais claramente quais foram os itens com maior dificuldade, os itens com mais facilidade e assim por diante. Na próxima página a gente tem aqui um resumo do desempenho da sala, os percentuais, o proficiente aqui 41% da turma ficaram proficiente, 53% básico e só 6% abaixo do básico. Aqui estão os números, né?
7 alunos proficientes, 9 no básico e 1 abaixo do básico, correspondendo a esses percentuais aqui desse gráfico. E aqui está o critério da proficiência que eu tinha falado um pouco antes. É considerado proficiente nessas avaliações o aluno que tirou acima de 800. Eu coloquei aqui até 1000, mas na verdade a TRI ela não delimita o 1000, né? Que é muito difícil atingir, passar de 1000, mas a princípio poderia até passar, ou seja, de 800 acima é proficiente. O básico fica entre 725 e 800, isso é para a turma de segundo ano, né? Primeiro e segundo ano tem esse critério. Terceiro ao nono do fundamental, os critérios agora tem outra régua que é em torno de 200, 250, 300, por aí. Tá? Mas aqui para o segundo ano é esse o critério. O básico fica entre 725 e 800 e o abaixo do básico qualquer outra nota menor do que 725. Tá? Se cravar no 725 já vai para o básico. Se cravar no 800 já vai para o proficiente. Tá, continuando aqui na próxima folha, ainda sobre o mesmo teste, sobre matemática, aí a gente tem aqui uma análise do desvio padrão da turma. O desvio padrão, como eu já tinha mostrado lá em cima, ficou em 4,7. E aqui tem essa discriminação de quem ficou até entre 2,5%, a turma é considerada homogênea. Né? Turmas cujo desvio padrão ficaram até 2,5% são consideradas turmas homogêneas. Acima de 4%, turma heterogênea. Essa daqui já está partindo para ser uma turma heterogênea, já passou do 4%, né? 4,7%. Já pode ser considerada uma turma heterogênea. Essa análise é importante para você saber de que forma agir. Em turmas homogêneas, em que o desvio padrão é baixo, significa que todo mundo tem uma proficiência muito, muito parecida, seja ela baixa ou seja ela avançada, mas todos os alunos estão com proficiência parecida. Então isso leva à adoção de políticas, aí, de práticas pedagógicas, né? Se todos estão com proficiência igual e boa, então você tem uma dinâmica. Todos estão com a proficiência igual e ruim, você tem uma dinâmica específica. Agora, a turma heterogênea, que é o caso aqui, nem é tão grave, né? Tem turmas aí com muito mais de 4%, 9%, 10% de desvio padrão, então elas seriam bem heterogêneas. Essa aqui entrou no grau de heterogêneo, mas ainda está ali próximo dessa divisão aqui, né? Mas quando é assim, então você tem que tomar decisões pedagógicas ali conforme o perfil da turma. Uma turma heterogênea, então você sabe que tem alunos que estão avançados e tem alunos que ainda estão se desenvolvendo, ainda não pegaram bem o conteúdo. Então aí tem que ser adotada quais os critérios, como fazer. Aí é da prática do docente, como que ele vai lidar com essa situação, né? Do planejamento, docente, coordenação, etc. Aqui você tem ainda um detalhezinho aqui, né? O aluno com maior proficiência, o aluno com menor proficiência nessa turma e a proficiência média da turma para comparação. E finalmente, terminando aqui o relatório de matemática, você volta a ter aqui a relação de alunos, a pontuação TRI deles e uma visualização em cores aqui, né? Quais ficaram no proficiente, no básico, no abaixo do básico e quais foram não avaliados, tá certo? Aqueles que entregou tudo em branco ou não compareceu no dia. Aliás, se entregou em branco ou se assinalou alternativas e errou todas, aí vai ficar no abaixo do básico. Mas quando realmente não compareceu, aí tem que não avaliado. Só para dar um resumo da situação. Então esse mesmo relatório aí, ele vai ter duas versões, uma para matemática e uma para língua portuguesa. E quando for o caso, uma para ciência também, podendo ser ciências humanas e ciências da natureza, inclusive. Então tudo que eu falei aqui mostrando para o componente matemática também se aplica aos demais componentes. E é isso.